Na minha opinião, no Novo Testamento, Mateus 24 é um dos capítulos mais discutidos, acirrados, que tem gerado alguns debates sobre ele. Também, na minha opinião, um dos capítulos mais mal interpretados. E é interessante que até mesmo no dispensacionalismo, no pré-tribulacionismo, algumas visões distintas em Mateus 24, nós respeitamos. Mas essa primeira fala, contexto, o que podemos falar sobre Mateus 24, Ivan? Pois bem, em primeiro lugar, para nós termos uma compreensão adequada de Mateus 24, nós temos que entender todo o contexto desse evangelho de Mateus. É notório quando nós começamos a ler este evangelho que Mateus tem uma preocupação de demonstrar que, de fato, Cristo é o descendente de Davi. Ele é o rei. E mais, nós percebemos ali já no início também, a partir da pregação de João Batista e do próprio Cristo, a ideia de um reino. Então, o evangelho de Mateus, ele foi de fato escrito para uma igreja, que na sua maioria eram judeus, que tinham uma expectativa do estabelecimento do reino. Então, nós temos ali as parábolas do reino, né, em Mateus capítulo 13. Então, tem toda essa ideia do rei e do reino. Quando nós entendemos esse contexto, fica mais fácil nós identificarmos o texto de Mateus 24. Se os apóstolos aqui representam a igreja ou Israel, a mensagem de Cristo aqui tem a ver diretamente com a igreja ou com Israel. Então eu penso que esse é o ponto de partida para uma interpretação adequada de Mateus capítulo 24. Professor, vamos lá. Nós vamos falar sobre Mateus 24, está dentro do assunto. Então, na verdade, o Mateus tem um propósito. O propósito de Mateus é apresentar o rei e o reino. Esse reino, que João Batista já inicia sua pregação, é chegado o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. Este reino, ele veio, foi protelado pela rejeição. Como que nós podemos entender o aspecto reino hoje? Existe muita discussão sobre isso. O reino é já, esse reino agora. Como nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, podemos compreender melhor a questão de reino? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante porque, como nós somos pré-milenistas, dá a entender que nós negamos o aspecto espiritual do reino. Não, nós não negamos. Nós cremos no reino espiritual já, mas com uma distinção dos aliancistas, amilenistas, enfim. Eles creem que Cristo inaugurou o reino, como também os dispensacionalistas, progressistas e por aí vai. Nós acreditamos sim na realidade de um reino espiritual. Entretanto, o nosso entendimento pré-milenista dispensacionalista, seja o clássico ou revisado, ele se distingue do próprio dispensacionalismo progressivo e especificamente do aliancismo. Esses sistemas têm a ideia de que o reino foi inaugurado com a chegada do Messias, esse reino espiritual. Já na perspectiva de um dispensacionalismo revisado, sempre existiu o reino espiritual. Isso é muito óbvio. Desde o Antigo Testamento, Deus é rei sobre tudo e sobre todos. O que Cristo faz, então, no seu primeiro advento? Ele torna acessível esse reino espiritual que sempre existiu àqueles que nascem de novo. Essa é a distinção. Não há inauguração de um reino. Nesse sentido, a pregação de João Batista, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, ou é chegado. Aliás, a tradução mais correta ali é de proximidade, não de que o reino tinha Exato. chegado, né? Esse reino, naturalmente, é aquele reino prometido do Antigo Testamento para o judeu, para o israelita. O reino messiânico, aquele reino literal em que Cristo governa o mundo a partir de Jerusalém. Então, nesse sentido, a partir da rejeição do Messias, este reino literal, de fato, ele é protelado. Aliás, nós vamos perceber que a partir de Mateus capítulo 10, já não se prega mais essa mensagem de que o reino está próximo, ou dependendo da tradução equivocada, o reino é chegado, justamente por conta da rejeição do Messias por parte da liderança judaica e dos judeus como um todo.
Vamos lá.